norte do Paraná no início de sua colonização. Nada além de clareiras abertas na mata virgem, algumas casas rústicas de madeira, ruas de terra batida e um punhado de pioneiros corajosos, dispostos a vencer. Durante 50 anos, o trabalho de brasileiros e estrangeiros, vindos de todas as partes do Brasil e do mundo, fizeram brotar a riqueza nesta região. Com a palavra, o Dr. Gastão de Mesquita Filho, contemporâneo dos iniciadores da colonização que gerou este progresso. Ao comemorarmos 50 anos de atividades da Companhia Brilhamento Norte do Paraná, desejamos consignar em algumas imagens o que representa para o país a grande obra pioneira. Muito teríamos a contar sobre ela, mas se há alguma coisa que desejamos com grande convicção transmitir para os que acompanharam a jornada, e especialmente para os que seguirão daqui para diante os nossos passos, é a fé que depositamos em 4 princípios básicos que nortearam nossa ação. Primeiro, livre iniciativa. Segundo, a garantia do direito de propriedade. Terceiro, o estímulo do lucro. Quarto, o elemento humano diferenciado, o pioneiro, que abandonou seu conforto, sua paz e às vezes sua família, numa demonstração de energia invulgar em zonas ou países velhos e cansados, em busca de um futuro mais risonho. Esses princípios nada mais são do que a base da democracia no sentido ocidental dos nossos costumes e do nosso estilo de vida. Como elemento de apoio econômico, tivemos a riqueza criada pelas condições favoráveis à cultura do café, que depois de custear por quase um século o Parque Industrial do Estado de São Paulo, veio desvendar o mesmo futuro para o Estado do Paraná. Onde e quando se iniciem aqueles princípios, aí teremos o entusiasmo, o progresso e a verdadeira razão de ser. Teremos repetida a façanha dos colonizadores do Norte do Paraná, onde tantos puderam encontrar o caminho do êxito, graças principalmente a essas condições básicas para a conquista e aproveitamento da terra. A certeza do lucro, a confiança no direito de propriedade, a livre iniciativa e o bom elemento humano. Em 1924, o governo brasileiro recebeu a visita de uma missão inglesa chefiada por Lord Montagu, aqui trazida pelo então presidente Arthur Bernardes, para estudar a economia brasileira e reorganizar o Ministério da Fazenda. Entre seus membros estava Lord Lovat, especialista em agricultura e florestamento, que, além de se desincumbir de seu trabalho oficial, viajou pelo Brasil em busca de terras férteis onde plantar algodão. Chegou assim às exuberantes terras roxas do norte do Paraná, onde adquiriu para a firma inglesa que representava, a Paraná Plantations, uma gleba de terras com 515 mil alqueires, a ser colonizada pela sua subsidiária brasileira, Companhia de Terras Norte do Paraná. No final da década de 20, iniciaram seus trabalhos de colonização orientados por Arthur Thomas, técnico inglês em agricultura, que viria a desempenhar relevante papel no desbravamento do norte do Paraná. O êxito da colonização empreendida pela Companhia de Terras Norte do Paraná se deve basicamente a 2 fatores. Primeiro, a certeza do lucro por parte do agricultor, que em sua própria terra fértil cultivava um produto de grande rentabilidade. Segundo, a confiança no direito de propriedade, conseguida graças à liquidez que a Companhia de Terras Norte do Paraná assegurou aos títulos das glebas que loteava. Ela os havia adquirido com muita cautela, pagando-os em alguns casos, mais de uma vez, ao governo do estado, que as vendia, e aos poceiros, que as ocupavam. Atraídos pelas vantagens e oportunidades oferecidas pelo norte do Paraná, a partir de 1929 chegaram levas e levas de colonos, vindos não apenas de outros estados do Brasil, mas também do exterior. Eles se radicavam precariamente, em ranchos toscos feitos com troncos e folhas de palmito, esperando alcançar, à custa do trabalho árduo e com a ajuda de terra roxa fertilíssima,
a independência econômica com que tanto haviam sonhado. Muitos conseguiram realizar esse sonho, e todos se adaptaram à vida rude, mas altamente compensadora da região pioneira. E logo passaram a integrar uma coletividade que adquiria seus hábitos e suas peculiaridades, voltada basicamente para a atividade agrícola e para a aplicação dos lucros obtidos com a cultura do café nas próprias áreas rurais e urbanas do norte do Paraná. Com isso, a região experimentou rápido progresso, apoiado pelo prolongamento da estrada de ferro, inicialmente construída entre Ourinhos e Cambará, no princípio da década de 20, pelo engenheiro Gastão de Mesquita Filho. Em 1932, a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná já alcançava a cidade de Londrina, e por essa época não passava de clareira aberta na Mata Virgem, com ruas mal traçadas por entre troncos derrubados e casas rústicas de madeira. Mas o trabalho e a coragem dos pioneiros do norte do Paraná haveria de frutificar. E eis que das extensas lavouras de café estendidas pelos espigões de terra roxa, no decurso de 40 anos, brota um estupendo marco de progresso, a Londrina atual. Em 1942, a companhia fundada pelos ingleses foi adquirida por um grupo de empresários brasileiros, tendo à frente Gastão Vidigal e Gastão de Mesquita Filho, cujo descortínio garantiu à empresa sucessora, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, as mesmas diretrizes fixadas pelos que a antecederam. As terras colonizadas eram divididas em lotes com área média de 12 alqueires, tendo a frente voltada para uma estrada de acesso, traçada acompanhando um espigão e o fundo cortado por um curso d'água. Na parte alta, o colono desenvolvia sua atividade agrícola básica, cultivava café. Na parte baixa, construía sua casa, plantava sua horta, criava pequenos animais para consumo próprio, formava seu pequeno pomar. As moradias construídas em vários lotes contíguos, alinhadas nas margens dos cursos d'água, passaram assim a formar comunidades onde as famílias não se encontram isoladas e podem trabalhar em mutirão, principalmente na época de colheita do café, que para a maioria dos pequenos proprietários agrícolas constitui lucro líquido de sua atividade independente. No decorrer do ano ele viverá, consumindo o necessário e vendendo o supérfluo, das culturas paralelas, arroz e milho plantados por entre as fileiras de café novo, legumes e hortaliças, frutas diversas, porcos e galinhas. O café não chegou a ser, portanto, uma monocultura, e a sua comercialização pelo colono no patrimônio mais próximo, ao contrário do grande proprietário que vendia o seu produto na capital, desencadeou um surto de progresso sem paralelo na história da economia rural brasileira, como demonstram outras cidades além de Londrina. Maringá foi fundada em 1947 e representou a grande obra de desenvolvimento realizada pela administração brasileira da companhia, nos moldes do que haviam feito os ingleses em Londrina. Nos seus primeiros anos de vida, Maringá não passava de núcleo pioneiro aberto no meio da mata e rapidamente se transformaria na grande cidade palpitante de progresso que hoje tanto contribui para o desenvolvimento econômico do norte do Paraná. Cianorte é outro núcleo básico fundado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, com o objetivo de dar sequência ao seu plano de colonização. Surgiu em 1952 e seus primórdios se identificaram com a floresta, com as casas rústicas de madeira e com as ruas mal traçadas, muito diferentes das ruas, das casas e dos jardins que caracterizam a cidade nos dias atuais. O Moarama surgiu em 1961 e representou o gesto pioneiro da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná em área nova, onde as características de solo já aconselhavam algumas modificações nos planos de colonização. Assim mesmo, o contraste entre o antigo núcleo pioneiro perdido no sertão do rio Ivaí e a moderna cidade dos nossos dias diz bem do acerto dos planos adotados em época mais recente. Entre as modificações na política da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, sobressai uma de significado primordial.
Com a progressiva venda de suas glebas e diante da dificuldade em adquirir mais terras para lotear e colonizar, a empresa acabaria sendo obrigada a encerrar suas atividades se não diversificasse seu campo de atuação. Foi o que fez. Começou a exercer atividades produtoras na agropecuária, aproveitando as reservas de terras que para isso havia destinado. A companhia adquiriu uma área total de 545 mil alqueires de terras no norte do Paraná, tendo fundado, no decorrer de 50 anos de atividades, 4 núcleos pioneiros básicos: Londrina, Maringá, Cianorte e o Umuarama, ao redor dos quais surgiu uma constelação de patrimônios. Nas cidades, traçadas segundo cuidadoso planejamento urbanístico, a companhia vendeu cerca de 70 mil datas, isto é, lotes urbanos. Na zona rural foram vendidas cerca de 40 mil pequenas propriedades, com áreas que variavam em média entre 5 e 20 alqueires. Ao longo do perímetro urbano das cidades, a companhia reservou e vendeu chácaras destinadas à produção de gêneros alimentícios de consumo local. Os 545 mil alqueires colonizados pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná foram vendidos a dezenas de milhares de pequenos agricultores, mas restaram alguns milhares de alqueires que hoje se dividem em 14 grandes fazendas, onde se desenvolvem modernos programas agropecuários, além daqueles que a direção da empresa já iniciara anteriormente no setor industrial. Em suas fazendas, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná obtém apreciáveis colheitas de café. Depois de despolpado em equipamento moderno de alto rendimento, os grãos são postos a secar ao sol em amplos terreiros. Todos esses cuidados asseguram ao café produzido pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná características correspondentes aos tipos mais finos de bebida. Nas várias fazendas em que mantém cerca de 30 mil hectares de pastagens, a companhia dispõe de um rebanho de gado Nelore que soma 45 mil cabeças. O plantel de gado de corte foi iniciado em 1957 com fêmeas zebuínas comuns, mas utilizando sempre touros da raça Nelore das melhores procedências. A partir de 1960, a companhia passou a adquirir também lotes de fêmeas Nelore de boa origem. Essa prática, aliada a uma criteriosa seleção, permitiu o melhoramento zootécnico do rebanho em um período relativamente curto, visto que atualmente a maioria dos animais é de alta mestiçagem. A escolha da raça Nelore deveu-se ao fato de ser boa produtora de carne e de adaptar-se ao clima da região, levando-se em conta também sua precocidade, velocidade de crescimento, rusticidade, prolificidade e, consequentemente, maior taxa de desfrute. Um lote de mais de 1000 cabeças, entre touros e vacas registrados, assegura a reposição do plantel. Ampliando a diversificação de suas atividades, a companhia se dedica hoje também à cultura de soja, cuja aceitação crescente nos mercados internos e externos representa um grande estímulo para o agricultor. A cultura da soja permite completar o ano agrícola plantando trigo, cuja crescente produção no estado do Paraná contribui para que o país alcance a autossuficiência no abastecimento desse cereal.
Algumas semanas depois de semeado, o trigo já permite avaliar a fertilidade das terras roxas. Depois de colonizar 545 mil alqueires de terras e de implantar racionalmente 63 cidades, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná alcançou êxito em suas iniciativas agropecuárias. Mas não se deteve aí. Voltada para o futuro e confiando no expressivo papel que a agricultura sempre representará na economia brasileira, essa empresa organizou-se para produzir e comercializar sementes selecionadas, o que faz atualmente sua primeira unidade de beneficiamento de sementes, situada em Cianorte. Com esta iniciativa, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná completa sua obra colonizadora, pois favorece os lavradores colocando ao seu alcance sementes de alta qualidade. Essa preocupação da companhia com a produtividade agrícola não é recente. Ela vem de muito longe. A rigor, desde a época em que se fizeram os primeiros viveiros de mudas e as semeaduras experimentais no Horto Florestal de Maringá. Foi este, na verdade, o embrião das atividades agropecuárias da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, realizadas em suas várias fazendas, acompanhando a seguinte ordem de implantação: atividade florestal, cultura do café, criação de gado de corte e produção de sementes selecionadas. A ideia de implantar o horto não decorreu apenas da necessidade de preservar um belo pedaço de mata junto da cidade. O objetivo foi além, pois a companhia desejava que se constituísse o núcleo de um futuro Instituto Científico de Estudos de Botânica Regional e de Proteção do Meio Ambiente, voltado, inclusive, para o reflorestamento e para a arborização das cidades de todo o norte do Paraná. A moderna Maringá reflete em suas ruas, avenidas e praças públicas essa mentalidade favorável à preservação do verde. Maringá foi fundada em 1947 e no início não se diferenciava dos demais patrimônios constituídos pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Ruas de terra que se transformariam no decorrer de 28 anos em avenidas pavimentadas. Capões de mato e áreas devastadas que dariam lugar a grandes jardins. Modestas casas de tábuas que se transformariam em construções de avançada arquitetura. Nos primeiros tempos, havia muitos veículos de tração animal cruzando com velhos automóveis. Hoje, a cidade oferece uma visão de progresso, com muito movimento, comércio florescente e um parque fabril que aumenta de ano para ano. Também a cidade de Cianorte é um expressivo marco de progresso do norte do Paraná, fundada que foi em 1953. Com apenas 22 anos, oferece já todas as características de centro agropecuário, nascido de pequena clareira aberta na mata e desenvolvido à custa de muita coragem e trabalho. O Umuarama, por sua vez, é o mais novo dos núcleos básicos fundados pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Surgiu em 1955, contando, portanto, apenas 20 anos. Não faz muito tempo, esta cidade era a entrada do sertão, com muita poeira em dia de sol e muita lama em dia de chuva. Ao redor das ruas mal traçadas, por entre troncos semicarbonizados, via-se a mata com altas perobas, figueiras, paus d'alho, padrões de terra fértil. Hoje, a cidade é das mais prósperas do norte do Paraná. Todo esse progresso teve como ponto de partida o antigo patrimônio Três Bocas, que depois viria a se chamar Londrina. Foi nesta palpitante metrópole que se revelou o acerto do sistema de colonização adotado inicialmente por ingleses e depois aperfeiçoado por brasileiros, que permitiria a realização de uma pacífica e justa reforma agrária. Pela pujança desta cidade, percebe-se que os agricultores aplicaram aqui mesmo os frutos de seu trabalho, gerando assim uma circulação local de riquezas que propiciaria amplas oportunidades de desenvolvimento em todos os setores econômicos. Quando a cidade foi fundada, há 45 anos, iniciou-se esse processo.
Os pequenos produtores vendiam seu café na comunidade mais próxima e ali mesmo adquiriam os bens de que necessitavam para continuar sua labuta. Muitos acumularam economias e puderam adquirir glebas vizinhas. Aumentaram suas propriedades, constituíram fazendas, enriqueceram. E quando o mercado se revelou promissor para novas atividades do campo, foi também pacificamente e em obediência às leis básicas da economia que a divisão da propriedade se alterou no norte do Paraná. Vários lotes foram vendidos. Os pequenos proprietários mais capazes e audaciosos adquiriram glebas vizinhas. As áreas se ampliaram para permitir a expansão da pecuária. E assim, a exuberante região de Terras Roxas continuou a proporcionar grandes benefícios ao país e aos proprietários rurais nela estabelecidos, graças aos princípios que nortearam desde o início a sua colonização. A certeza do lucro do agricultor e a confiança no direito de propriedade. Maringá Histórica, a história em tudo o que vemos.